Fala, people! Como é que vocês estão? Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer você que está vendo esse vídeo, que está acompanhando aqui esse perfil, o Gustavo Psi. Quero começar aqui me apresentando. Meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo recém-formado. E o meu intuito aqui com esses vídeos, que eles vão ser diários, espero poder fazê-los e subi-los aqui para o meu Instagram todos os dias. E o intuito aqui é falar sobre saúde mental, usando a teoria cognitiva comportamental. Então, a abordagem que eu tenho usado para fazer atendimento clínico. Estou bem no começo da minha carreira, mas já consigo perceber a eficácia da terapia cognitivo comportamental através das técnicas que eu tenho utilizado com meus pacientes na clínica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, tá? Mas, entenda que tudo que eu falar aqui vai estar embasado dentro do que os teóricos da abordagem, do que os estudos dizem sobre ansiedade através da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vou usar um livro base aqui, que é até um manual para paciente, para o cliente, um livro do David Carrick, e se chama Vencendo a Ansiedade e a Preocupação, com a terapia cognitiva comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. David Clarke, e o Aaron Beck. O Aaron Beck nada mais nada menos é o fundador, da terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma teoria baseada em ciências, em evidências. Ela tende a ter uma curta duração, porque ela focaliza no problema, e o papel da terapia cognitivo-comportamental é justamente de dar ao paciente ferramentas, técnicas que possam fazer do paciente o seu próprio terapeuta, para que ele tenha as ferramentas, para que ele use essas ferramentas ao longo do seu desenvolvimento, do seu dia a dia, para que ele possa estar sendo uma pessoa independente e autônoma nas suas maneiras de manejar cada situação. Então, a terapia cognitivo-comportamental ela tem essa pegada mais de psicoeducativa, de mostrar para o paciente as condições que ele tem de ser o maior ou um dos, se não o mais importante, pessoas que podem fazer a manutenção e o manejo das suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos e crenças através dessa abordagem que é muito bacana. Então, eu tenho usado a terapia cognitiva comportamental para fazer atendimento clínico. Estou bem no começo da carreira, mas eu já percebo o quanto ela é eficaz e as evidências científicas dão essa robustez para a terapia cognitivo comportamental. Então, eu vou estar falando sobre alguns aspectos da ansiedade através da leitura de casos que existem nesse livro, que é um livro, como eu já falei, é um manual pro cliente, pro paciente, para que ele possa usar essas técnicas, esse conhecimento que tem aqui ao seu favor no dia a dia, para que ele possa ser aí o seu próprio psicoterapeuta ao longo do seu desenvolvimento, da sua vida, sempre frisando, obviamente, que nem todas as questões o paciente consegue, mesmo tendo as técnicas e as ferramentas, por vezes conseguir obter resultados satisfatórios. Então, é sempre importante estar fazendo essa reflexão, estar fazendo esse olhar aí para ver se realmente, independente se o paciente conhece as técnicas ou não, por já ter feito em algum momento um acompanhamento psicoterapêutico baseado na terapia cognitivo-comportamental, é sempre ele entender que se ele sentir a necessidade de voltar a fazer um tratamento, que ele procure um profissional
para que ele possa aí desenvolver novas habilidades, novas técnicas, para que ele possa estar lidando com problemas futuros aí que nem sempre é possível lidar com eles sozinho. Então, eu vou ler aqui um capítulo desse livro que fala um pouquinho sobre ansiedade, onde o Beck, né, quem não conhece o Aaron Beck, esse livro ele foi escrito por Aaron Beck e pelo David Clarke. O Aaron Beck nada mais nada menos é o fundador da terapia cognitivo-comportamental. Então, tudo que eu falar aqui está baseado e referenciado pelo fundador da teoria, que é o Aaron Beck. Então, eu vou ler aqui um estudo de caso, um caso que vai exemplificar e vai esclarecer para vocês um pouquinho sobre como que a ansiedade funciona. E é importante que esse conteúdo é um conteúdo didático para você saber um pouco mais como que funciona, se você não tem esse conhecimento mais aprofundado, sem precisar, talvez, ler um livro ou buscar um conhecimento que você não tenha clareza ou não tenha acesso, né? Então, eu estou aqui para passar essa mensagem, né? Esse material de maneira didática para você que tem um pouco mais de dificuldade e não tem um entendimento sobre como que isso funciona. Então, o foco vai ser a ansiedade através desse livro. E eu vou ler aqui o capítulo 3, que fala sobre a mente ansiosa. Então, o que acontece? Vamos lá. Tá falando um pouquinho para vocês sobre a mente ansiosa. E aí eu vou contar um caso aqui e eu vou fazendo ponderações, vou fazendo algumas pausas para poder falar um pouquinho para vocês do que eu entendo sobre o que está escrito e o que os teóricos estão dizendo aqui de uma maneira mais simples e objetiva possível, beleza? Então vamos lá. Alguns anos atrás, esse é o caso que eu vou ler, tá? Que o Beck vai usar para exemplificar a ansiedade. Alguns tipos de ansiedade, na verdade, né? Então vamos lá. Alguns anos atrás, minha filha mais moça, Cristina, completou 16 anos. E como a maioria dos jovens norte-americanos, ela estava interessada em aprender a dirigir. Nós a matriculamos em uma escola e ela progrediu através das diferentes etapas do programa. Após o fim do curso, ela foi aprovada no exame escrito e recebeu sua habilitação provisória. Ela imediatamente me pediu para levá-la para dirigir. Eu concordei. E assim, chegou o dia em que Cristina e eu nos dirigimos a uma estrada vazia do nosso município. Dirigi até nosso destino, estacionei o carro no acostamento e disse a Cristina: certo, agora a direção é sua. A ansiedade dela, durante toda a viagem para o interior, era evidente. A minha ansiedade começou quando ela pegou a direção. Lembro-me dela agarrar a direção com toda a força, com todos os músculos do corpo tensos. Ela olhava atentamente a estrada à frente e gritou quando encontrou o primeiro veículo que se aproximava. Era uma estrada de mão dupla no interior. Nosso carro foi indo bem devagar, até que o outro carro passou. Durante os 15 minutos seguintes, Cristina e eu apresentamos todos os sinais clássicos de alta ansiedade, mas até fizemos muitos passeios para dirigir. Mas até seguirmos, fizemos muitos passeios para dirigir, e a cada vez nosso nível de ansiedade era um pouco menor. Intenso, e foi tornando-se cada vez mais curto. Por fim, depois de 2 semanas de direção no interior, Cristina deixou de apresentar sinais de ansiedade. Contudo, quando posteriormente começamos a dirigir na cidade, o mesmo cenário se iniciou, outra vez. Inicialmente com alta ansiedade, seguida por níveis de intensidade cada vez menores com a prática repetida. E aí o que o Beck vai exemplificar aqui sobre os níveis de ansiedade? Aí ele vai enfatizar isso aqui que eu vou dizer agora para vocês. Ó. Existem duas coisas que podemos apresentar sobre. Existem duas coisas que podemos aprender sobre a ansiedade com essa história da breve duração de um momento ansioso. Primeiro,
uma das duas coisas que o Beck, criador da teoria cognitivo-comportamental, diz que a gente pode aprender em um momento de ansiedade. É o seguinte: a ansiedade diminui naturalmente se não lhe dermos atenção. Então o Beck está dizendo assim, ó, a ansiedade diminui, ela não aumenta, ela diminui naturalmente se não lhes dermos atenção. Então, quanto mais você pensa sobre o controle da ansiedade, em controlar a sua mente ansiosa, mais ansioso você vai ficar. Então, o Beck está dizendo que tentar controlar a ansiedade não adianta na diminuição dela. Pelo contrário, a ansiedade diminuirá naturalmente se não lhe dermos atenção. Outra coisa, a segunda coisa que o Beck falou que a gente pode aprender com o momento ansioso. A ansiedade varia muito entre situações e de uma pessoa para outra. Então, ele enfatiza isso aqui agora, presta atenção nessa parte. Talvez você discorde imediatamente dessa conclusão. Você pode estar pensando, isso não é verdade para mim. Eu me sinto ansioso quase diariamente, e isso dura horas. Ou qualquer um ficaria ansioso se tivesse que passar pelo que eu experimento. Não estamos sugerindo que todas as experiências de ansiedade são de curta duração, ou que algumas situações não deixariam a maioria das pessoas ansiosa. Em vez disso, propomos uma questão. Então, Beck está deixando claro aqui que cada pessoa reage de um jeito e que nem sempre a ansiedade ela vai ter uma curta duração, dependendo do evento, do contexto, das experiências prévias da pessoa. A ansiedade pode ter uma durabilidade maior. Então, ele está dizendo que não é uma regra, tá? Que pode acontecer da ansiedade ser um pouco maior em cada caso. E aí ele deixa uma questão aqui para a gente pensar, que é a seguinte, ó. Se a ansiedade diminui naturalmente, como a transformamos em um estado persistente? Então Beck está dizendo que a ansiedade é uma coisa que ela diminui naturalmente, sem a gente precisar se esforçar para que ela diminua. Então quanto mais eu penso sobre um pensamento ansioso, mais ansioso eu fico. Quanto mais eu aceito aquele momento de ansiedade e eu valido aquela situação, mais tende aquela ansiedade diminuir de maneira natural. Então, tentar controlar a ansiedade, segundo Beck e David Clarke, é algo que não vai diminuir a ansiedade, pelo contrário, vai aumentar. Então, são dicas aí que você pode usar no seu dia a dia, obviamente. Aí ele fala aqui uma outra questão, que ele pondera assim, ó, vamos considerar o exemplo da direção para ilustrar a situação. A ansiedade de Cristina em relação a dirigir diminuiu rapidamente com a repetição da experiência. Olha que legal isso que ele está falando. Então ele está dizendo assim, ó, o Beck e o Clarke, quanto mais experiências eu tenho sobre algo, menos ansioso eu tendo a ficar naquela situação. Porque eu repito tanto, eu valido tanto que aquilo pode ter um desfecho diferente do que a minha cabeça pensa sobre, que automaticamente eu tendo a diminuir a ansiedade. Então, a enfrentabilidade, se colocar diante do medo e fazer aquilo que precisa ser feito, tende a diminuir a ansiedade, ao invés de fugir, de correr, de ter aquele momento de fuga, né? Que a gente fala. Essas coisas não resolvem a ansiedade diminuir. O que o Beck está dizendo é isso. Então, o que diminuiu a ansiedade da Christine é a repetição da experiência. E aí ele fala uma outra coisa aqui, ó. Mas o que teria que acontecer para que a ansiedade dela se mantivesse elevada? Aí ele fala o oposto. E para a ansiedade dela subir cada vez mais e ficar cada vez mais intensa, o que teria que acontecer? Aí ele fala assim, ó, para permanecer altamente ansiosa, ela teria que estar preocupada com pensamentos como esses. E aí ele fala os tipos de pensamento que iria deixar a Christine ansiosa. E a gente pode pegar isso como algo para a gente pensar no nosso dia a dia. Se a gente faz coisas que nos deixam mais ou menos ansiosos. E se a gente não faz essas coisas que diminuem a nossa ansiedade,
Como que a gente pode fazer? O Beck está explicando aqui. Então ele fala assim, ó, se ela tivesse esses pensamentos, iriam aumentar a ansiedade dela, que é pensamento do tipo: dirigir é perigoso. Eu poderia facilmente sofrer um acidente. Eu poderia ficar gravemente ferida ou morrer. Muitos motoristas jovens, inexperientes, sofrem acidentes. Talvez outros motoristas não estivessem prestando atenção na estrada. Sou uma péssima motorista e nunca vou aprender a dirigir. Eu não sei o que estou fazendo. Eu não me lembro de todas as informações sobre dirigir. E se em vez de pisar no freio eu pisar no acelerador? Estou tão ansiosa que eu sei que vou ser uma péssima motorista. Minha coordenação é tão ruim que nem posso imaginar como poderia me tornar uma motorista segura. Melhor ficar em segurança e evitar a direção. Eu não vou sentir esta ansiedade terrível se evitar aprender a dirigir. É mais seguro se eu for uma passageira e deixar a direção para alguém com mais experiência. Saber dirigir não é necessário para a sobrevivência. Estar tão preocupado significa que dirigir deve ser perigoso. E se eu tiver um acidente e destruir o carro? E se eu ficar muito nervosa toda vez que estiver na direção? Se eu não aprender a relaxar enquanto dirijo, as chances de sofrer um acidente podem ser maiores. Então, assim, ó, toda vez que a Cristina tinha um pensamento distorcido da realidade, aquele pensamento futuro catastrófico de que tudo poderia ser muito ruim, que ela não era boa o suficiente, que ela poderia não ser uma boa condutora daquele automóvel pelo fato dela não ter a experiência que outros motoristas têm, fazia com que a ansiedade dela aumentasse. Isso são pensamentos que fazem a ansiedade aumentar. Pensamento do tipo que o Beck explicou aqui. Desvalor, insegurança, sentimento de incapacidade, de insuficiência, são comportamentos e pensamentos que aumentam o nível de ansiedade, segundo o Beck e o David Clarke. Agora, pensamentos que diminuem a ansiedade, segundo o Beck e o Clarke. Aí ele fala assim, ó, quando a ansiedade de Christine de fato diminui, com as repetidas experiências de dirigir, o que ela estava pensando? O que a Cristina pensava que fez a ansiedade dela diminuir? Aí o Beck vai falar aqui que são essas coisas. Ó. Dirigir é um risco aceitável, considerando-se o número de motoristas na estrada. Acidentes não são tão comuns assim. Estou em uma estrada do interior pouco movimentada, que é bastante segura. Estou dirigindo tão devagar que é difícil de acreditar que eu poderia me machucar caso faça alguma coisa errada. Meu pai pode segurar a direção caso eu cometa um erro. Posso aprender a dirigir. Todo mundo tem que começar como aprendiz. Se eles podem, eu também posso. Tenho habilidades de coordenação muito boas. Estou prestando muita atenção à estrada. Estou dirigindo com o máximo cuidado. Melhor superar meus medos agora. Estou confiante de que minha ansiedade vai diminuir quanto mais eu praticar. Se eu não enfrentar agora minha ansiedade em relação a dirigir, depois só vai piorar. Se eu não aprender a dirigir, vou sempre ser dependente dos outros. Preciso manter o foco no problema. Eu já me senti ansiosa quando estava aprendendo uma nova habilidade e consegui superar muito minha relutância. Preciso me concentrar no que aprendi em minhas aulas de direção. Tenho todas as informações necessárias para ser uma boa motorista. Então, qual que é o ponto aqui que o Beck fala que faz a ansiedade da Cristina diminuir ao invés de aumentar? É pensar que as capacidades que ela desenvolveu, as habilidades que ela tem serão suficientes para fazê-la conseguir dirigir. Então, pensamentos do tipo, eu sou capaz, eu sou boa o suficiente, eu tenho ajuda caso eu necessite. Então é importante, se a gente se sente mais inseguro, ter alguém com mais experiência do lado para poder dar o feedback, para poder orientar. Tudo isso o Beck está dizendo que diminui a ansiedade. Então pensamentos de valor, de aceitação, que aquilo é importante para você conseguir autonomia, para você conseguir se sentir capaz, se sentir melhor, está na relação que você faz com as capacidades que você tem.
Então, o Beck está dizendo que essas coisas são importantes para a gente superar o medo e vencer a ansiedade, segundo Beck e Clark, tá? Aí ele enfatiza aqui, ó, o ponto importante é que o modo como você pensa determina se a ansiedade persiste ou diminui. Então, se você pensa em que você é uma pessoa que não tem valor, que não tem capacidades, que não pode desenvolver habilidades, se você tem um pensamento mais fixo, inflexível, você tende a aumentar seus níveis de ansiedade, segundo o Beck está dizendo. E quando você tem pensamentos mais flexíveis, pensamentos mais funcionais, pensamentos que vão te dar a possibilidade de fazer aquilo que precisa ser feito, você tende a sentir menos ansiedade e ter a sua ansiedade diminuída. Então é isso que o Beck está explicando aqui, ó. Ele fala assim, ó, o modo como você pensa determina se a ansiedade persiste ou diminui. Então tudo está ligado ao pensamento. Então se os meus pensamentos são disfuncionais, são desconectos com a realidade, eles não têm evidências concretas de que eles vão acontecer, a tendência é eu ter a minha ansiedade aumentada. Agora, quando eu tenho pensamentos mais de alto valor, eu tenho pensamentos mais flexíveis, mais funcionais, mais condizentes com a realidade, com aquilo que as evidências mostram, eu tendo a ter a ansiedade diminuída e consigo fazer as atividades que são importantes para mim, ou que pelo menos seriam se eu tivesse essa capacidade de pensar da maneira que o Beck está dizendo. Então ele fala assim, no final, para finalizar, pensar sobre ameaça ou perigo, habilidade de direção e vulnerabilidade ou impotência, do tipo eu não sou capaz de fazer isso, fará a ansiedade persistir. Então ele está dizendo que quando eu não me acho capaz o suficiente para fazer algo, a tendência é a minha ansiedade persistir e aumentar. Isso segundo Beck e Clark. Aí ele fala assim, ó, pensar sobre o risco aceitável. Dirigir é um risco aceitável que milhões de pessoas correm diariamente em nossa sociedade. É a capacidade pessoal, do tipo, posso lidar com esta situação, leva a um declínio na ansiedade. Então, quando eu aceito que dirigir é uma coisa, digamos, básica para a maioria das pessoas e que dirigir é algo que eu posso fazer, que eu posso lidar, que eu posso sim ser capaz, automaticamente os meus níveis de ansiedade vão diminuir e eu tendo a conseguir realizar aquela tarefa, no caso, dirigir. Então, segundo Beck, pensar em coisas concretas e reais no sentido funcional, no sentido de trazer as evidências, tendem a diminuir a ansiedade da pessoa. Enquanto pensamentos disfuncionais, catastróficos, pensamentos de desvalor, de incapacidade, de incompatibilidade, vão ser pensamentos que vão aumentar os níveis de ansiedade daquela pessoa e provavelmente ela vai paralisar e não vai conseguir realizar as tarefas que ela acha importante para a vida dela. E isso vai trazer prejuízo para a vida e pro bem-estar dela. Então, é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, se isso acontece com você, com qual frequência, e a importância de buscar um profissional capacitado para estar te ajudando com essas questões, para que você possa conseguir realizar suas tarefas, fazer aquelas coisas que você tanto sonha e que por algum motivo você não consegue levar adiante por talvez pensar que você não é capaz, que você não é autossuficiente, que você não tem valores que farão ou fariam você chegar naquele objetivo. Então é isso que o Beck está falando aqui sobre esse capítulo. Queria agradecer você que está aí do outro lado assistindo. Se fizer sentido para você, manda para alguém. E espero poder ajudar vocês aqui com esse livro, lendo todo dia um capítulo aqui e explicando da melhor maneira possível para que você entenda que a ansiedade é uma coisa natural,
né? Que ela está presente em alguns momentos da nossa vida e ela é uma ansiedade que pode ser boa, desde que ela não me paralise, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma ansiedade que vai me trazer prejuízos sociais, profissionais, na minha relação comigo, com o outro e com o mundo. Então, pense sobre isso. Saúde mental é uma coisa